Seja bem-vindo à Bíblia 365. Vamos continuar no dia 328, que é o dia 24 de novembro. Vamos continuar em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, até o capítulo 48, versículo 35. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos no rio novamente. Dessa vez, a água chegava nos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto, por onde a água deste rio passar. Haverá muitos seres vivos, o Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até Eglaim. As praias ficarão cobertas de rede, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do Mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados, e em ambas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor soberano: dividam a terra desta forma entre as 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra. As outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria esta terra a seus antepassados, e agora ela passará para vocês como sua herança. Estas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá no Mediterrâneo, passando por El-Tlon, depois por Lebo-Hamat até Zedade. Dali seguirá para Berota e Sibraim, que ficam na divisa entre Damasco e Hamat, e por fim para Hazar-Hatcon, na divisa de Al-Hurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá no Mediterrâneo até Hazar-Nenã, na divisa entre Hamat ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Haurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Essa será a sua fronteira. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será sua divisa, desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo-Hamat. Dividam a terra dentro dessas fronteiras entre as tribos de Israel. Distribuam as terras como herança para si mesmo e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês e criam os filhos em seu meio. Eles serão para vocês como israelitas de nascimento e receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá.
O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo Hamat, e de lá para Hazar Enan, na fronteira de Damasco, e com Hamat ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel e de leste a oeste. O território de Asser fica ao sul do território de Dan, e também se estende de leste a oeste. A terra de Naphtali fica ao sul da terra de Asser e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés ao sul de Naphtali, e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 km de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa será sua porção especial quando a terra for distribuída. O território santíssimo. Junto ao território dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes. 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor, é consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura ao sul da área sagrada do templo será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2,250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma terra aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantação que se estenderá por 5 km para leste e 5 km para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado com 12,5 km de cada lado. A terra que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida, vem o território de Issacar, com a mesma divisa de leste a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz.
Depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor, soberano, falei. Estas serão as saídas da cidade no muro norte, que tem 2,250 metros de comprimento. Haverá 3 saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda Judá, a terceira Levi. No muro leste, que também tem 2,250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2,250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2,250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Asser e Naphtali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros, e daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Agora vamos continuar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 7. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por Ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se forem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou a se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas.
Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. E agora em Salmos capítulo 119, versículo de 49 a 64. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo, ela é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio de tua lei. Medito em teus estatutos tão antigos, ó Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são o tema de minhas canções, na casa onde tenho vivido. À noite, penso em quem tu és, Senhor. Portanto, obedeço a tua lei, assim passo meus dias obedecendo as tuas ordens. Senhor, tu és minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Busco teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometestes. Refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Eu me apressarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que temem, dos que obedecem às tuas ordens. Ó Senhor, o teu amor enche a terra, ensina-me teus decretos. E agora em Provérbios, capítulo 28, versículo de 12 a 13. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Até amanhã, no dia 25 de novembro.